Bom, meu nome é Mayra, eu moro em Brasília, nasci e moro a vida toda em Brasília. Sou casada, tenho 3 filhos, o mais velho tem 18 anos, o mais novo já tem 9 anos. Eu sou arquiteta, servidora pública. Na verdade, o que me deu o estalo mesmo de falar eu preciso e é agora, foi quando começou a pandemia. Eu percebi que eu estava entrando numa crise de ansiedade, alguma coisa, medo mesmo, e eu sabia que eu ia descontar na comida. E já tem tempo que eu luto com a balança, que eu me preocupo, porque estava assim, embora eu já tinha conseguido antes emagrecer um pouco, já estava ficando difícil, eu já estava voltando a engordar. Não tinha emagrecido tudo que eu queria e já estava engordando de novo. E aí quando eu vi a questão da pandemia, do isolamento social, eu me preocupei realmente e vi que eu precisava de ajuda, que sozinha eu já não estava conseguindo antes, com a ansiedade toda ia ser mais difícil ainda. E aí então eu resolvi aderir ao programa e foi realmente o divisor de águas na minha vida, porque me ajudou principalmente a vencer essa ansiedade, a ter mais controle, mais clareza das coisas, dos meus sentimentos, das minhas decisões. Então foi realmente muito importante para mim. Logo nos primeiros dias do programa, eu me dei conta de que eu era dependente do chocolate. Foi quando eu me dei conta de que na hora que eu soube que a gente ia ficar em isolamento em casa, a primeira preocupação que eu tive foi de correr comprar chocolate, um estoque de chocolate, porque eu ia precisar desse estoque de chocolate em casa. E eu percebi que a minha relação com o chocolate era realmente de dependência. Eu acreditava que o chocolate ia me acalmar no final do dia. Então, sempre que eu tinha um dia tumultuado, estressante ou cansativo mesmo, por conta da rotina, do trabalho, à noite eu buscava o chocolate para me descansar. Eu acreditava que ele me descansaria. E ao longo do programa eu fui vendo que não precisava ser o chocolate, que ele, na verdade, não resolvia, ele me trazia um prazer momentâneo, mas que depois acabava atrapalhando o meu planejamento de emagrecimento. Talvez por isso eu não estava conseguindo emagrecer mais e estava voltando a engordar. E hoje eu tenho uma relação com o chocolate de vez em quando comer alguma coisa, mas eu já não sinto a dependência. Eu já percebo que se eu estou cansada não é o chocolate que vai me descansar. Talvez um banho gostoso, talvez um livro, uma música, um filme, não necessariamente o chocolate. Eu me sinto bem mais livre. Eu me sentia impotente. Cheguei até a desistir, a falar, eu sou assim mesmo e eu tenho outros atributos, eu tenho outras qualidades e a minha vida é assim. Só que eu, no fundo, eu sabia que eu não era isso que eu queria. Eu tinha uma invejazinha de quem conseguia colocar uma roupa mais justa, de quem conseguia usar um biquíni. E então, assim, eu estava me enganando, achando que tudo bem. Na verdade, não era tudo bem. Eu desejava ter essa liberdade. E isso também ficou muito claro para mim quando um grupo de amigas do trabalho chamou para uma tarde de piscina na casa de uma amiga, onde só iam estar as mulheres, amigas, nada que fosse me trazer nenhum constrangimento. Tinham amigas de vários pesos, de vários tipos de corpos, e era só para relaxar. Ia ser um dia de piscina, beliscar comidas e beber alguma coisa e conversar. Fora assuntos de trabalho, era uma reunião de amigas. E eu não tive coragem de ir.
Tive vontade, mas na última hora eu desisti, porque eu não tive coragem de colocar biquíni na frente das minhas amigas. Então foi o que também me chamou a atenção de que não estava tudo bem. Eu estava me enganando, achando que eu seria assim e pronto, que era meu jeito e acabou. Não, no fundo eu estava com desculpa para lutar pelo que eu queria mesmo. Hoje a minha relação com o chocolate é bem tranquila. Eu não tenho medo dele, ele não é um perigo para mim. Eu já sei dosar a quantidade e a frequência. Então, assim, eu não sinto mais necessidade de comê-lo, nem todo dia, nem toda semana. Mas de vez em quando eu coloco ele numa festa, eu sei que vai ter um aniversário, uma comemoração diferente. Eu coloco no meu planejamento e adapto. Então eu consigo saborear sem precisar ser o chocolate inteiro, sem precisar ser tudo. Eu opto, tal dia eu vou encomendar um bombom, um brigadeiro, vou encomendar alguma coisa e vou comer. E vou comer tranquila, porque é só naquele dia. E vou comer tal porção. Então, assim, eu já como por decisão, não por necessidade. Me trouxe uma liberdade. Na verdade, eu percebo que hoje eu vivo a vida. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Antes eu comia sem nem perceber. Eu precisava do chocolate, mas eu nem percebia que eu precisava do chocolate ou de outras comidas, mas o chocolate era o mais emblemático mesmo. E aí eu comia sem perceber que estava comendo e passava rápido e eu parecia assim, hoje eu tenho mais consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo, inclusive dessas escolhas, de não é o chocolate, é um banho, é uma música, é um filme, é um passeio, outras coisas. Então hoje eu percebo que eu não deixo a vida me levar, eu levo a vida, eu vivo a vida. Uma coisa que eu queria muito, que realmente nossos primeiros encontros do programa, me chamou a atenção isso. Eu queria viver a vida. Eu já passei dos 40 anos e eu percebi que dos 30 aos 40 a vida foi muito corrida. E por questão dos filhos pequenos e trabalho, né, a carreira e outros anseios que eu construí, outras realizações que eu tive na vida, foi tudo muito corrido. Eu fiz o que tinha que fazer e eu não vivi com intensidade os momentos. Parece que eu vivi. E agora eu não quero isso, agora eu quero viver a vida com intensidade. Então, eu faço o que tem que ser feito, mas eu faço porque eu quero. E aí, a alimentação é uma dessas, é um desses pontos. Eu consigo, hoje, escolher o que eu quero comer e sem peso na consciência, porque eu decidi, eu optei por isso, e aí eu saboreio, seja uma comida salgada, uma doce, seja uma salada, aí eu capricho. O que eu vou comer, eu como com sabor. E também o que eu vou viver, o que eu vou fazer. Então, assim, as minhas atitudes hoje são muito mais intensas, muito mais vividas e sem preocupação. Na verdade, ainda tenho preocupação, eu ainda reflito, né? Será que eu vou comer isso? Será que eu fazendo isso ou eu não fazendo, qual a consequência que vai ter? Mas assim, de uma forma muito mais para ter consciência mesmo. Eu ainda estou aprendendo com os alimentos que estou conseguindo perceber o que me cai bem, o que não me cai bem. Eu ainda estou, assim, aprendendo a conhecer, mas eu estou conseguindo, por quê? Porque eu estou prestando atenção nisso. Mas com certeza eu me sinto muito mais leve, eu me sinto com mais energia, com mais criatividade. Isso foi uma coisa que aconteceu, que eu percebi. Eu estou conseguindo ter ideias
ter planos, ter sonhos, resolver problemas, né? Encontrar as soluções, variar, sair da rotina. E olha que eu estou na pandemia, estou no isolamento. Mas assim, eu fico às vezes pensando o que está acontecendo comigo, porque eu realmente sou outra pessoa. No trabalho as coisas estão fluindo melhor, nas relações as coisas estão fluindo melhor, minha relação com os meus filhos, com meu marido, assim, tá tudo muito mais gostoso, estou curtindo muito. Teve um episódio que foi muito engraçado também. Eu estava durante o programa e eu já tinha percebido da minha dependência, do meu vício com chocolate. Só que assim, ainda não estava segura em relação a isso. Eu estava com medo, assim, eu estava tranquila em evitar o chocolate, mas ele ainda era um alimento perigoso para mim, porque eu precisava evitá-lo. Hoje eu não preciso evitá-lo, eu não sinto mais essa necessidade. Então, quando eu quero, eu posso, e é muito esporádico. Mas na época eu ainda estava no período de evitá-lo. E estava chegando a Páscoa. E eu estava muito preocupada porque como seria evitar o chocolate na Páscoa? Como seria, a semana anterior à Páscoa foi sofrida para mim, porque eu ainda pensava assim, nunca mais eu vou poder comer chocolate? E aí foi muito sofrida a semana. E quando chegou a Páscoa, aí eu comprei chocolate só para os meus filhos, mas eu sabia que eu ainda tinha um pouquinho do estoque lá. O estoque que eu comprei de chocolate para aguentar a pandemia, eu acho que eu comi uns 3 bombonzinhos só. O restante eu distribuí, meu marido comeu, meus filhos e tal. Mas eu tinha comprado chocolate para os meus filhos, para a Páscoa. E não comprei para mim, aliás, comprei para mim também. E eu passei a semana sofrendo, como ia ser, porque eu não ia poder comer, porque ele era proibido para mim, ele era perigoso. E acabou que na Páscoa eu não senti nem vontade de comer. Foi um processo assim muito tranquilo. E foi libertador, porque aí eu vi que tudo bem. E aí depois só eu comi um pedacinho, mas assim, eu venci a dependência. A previsão é que ia ser muito difícil, mas depois, na hora, foi fácil, foi tranquilo. Comi só um pedacinho, dei o resto, sem dor, sem problema, sem medo. Foi assim, foi muito mais tranquilo do que eu previa. Então, isso me ensinou que muitas vezes a gente sofre por antecipação e esse sofrimento é muito maior, porque a imaginação nossa leva a achar que as coisas vão ser muito mais difíceis do que de fato elas são. Foi um processo muito tranquilo e foi muito gostoso o processo.